Amados irmãos, eu quero tomar a palavra de Deus e ler um texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, uma das suas prediletas igrejas. Paulo tinha uma predileção muito grande pela igreja de Éfeso. Apesar de a igreja que o ajudou bastante foi a igreja de Filipos, que estava na cidade de Filipos, os filipenses. Mas a igreja de Éfeso recebe de Paulo uma mensagem especial. E é interessante que no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, ele descreve sobre a obra de Deus e o propósito de Deus para a sua obra. Às vezes as pessoas não entendem o porquê da igreja, a razão da igreja, a razão dos obreiros, daqueles que servem a igreja. Deus tem o seu propósito em todas as coisas e uma razão sobre todas as coisas. Primeiro, é que o propósito de Deus para a sua igreja, está no verso 14 do capítulo 4. Deus estabeleceu a igreja como lugar de reunião, de congregação, como um aprisco para receber as suas ovelhas. E Paulo diz no versículo 14, a razão pela qual Deus fez isto, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Propósito de Deus, irmãos, para a sua vida, para a vida da igreja, que nós não sejamos como meninos inconstantes. O povo de Deus, ele se reúne para amadurecer. O povo de Deus, ele se congrega para aprender, sabe? Congrega para poder exercitar fé, comunhão. O povo de Deus se reúne para orar um pelo outro, ajudar um ao outro, se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Salmo 27, verso 4, a oração do salmista ali é que ele pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando aprendemos, quando sabemos a razão de estarmos na casa de Deus, a gente não é mais como meninos inconstantes. Ventos de doutrinas, ensinos novos, coisas novas, estão surgindo a cada momento por aí. Mas quem está firmado na rocha, irmão, não vive por aí levados por essas coisas. Você que é maduro na fé, você que é crente em Jesus, permaneça aí para a glória do seu nome. Essa semana, ali em Nova Holanda, eu estava lendo Apocalipse 22, e me parece que é o versículo 14, finalzinho, estamos terminando o Apocalipse. Eu fui ali para terminar o livro do Apocalipse e não terminei. Porque naquele texto ali, o Senhor falou assim, olha, eu, Jesus, sabe, foi que enviei o meu anjo e notifiquei essas coisas às igrejas. Aí ele disse quem ele é. A raiz, não é? A estrela da manhã, e tem uma outra expressão que agora me falhou, vou ter que ler, não é? Ele disse aqui, a geração de Davi, não é? Eu sou isso, eu sou a raiz, eu sou a geração de Davi, eu sou a estrela da manhã. E essa expressão raiz me chamou muito a atenção. Raiz, não é? É da raiz que nós nos alimentamos, é da raiz que vem a seiva para a árvore. E o apóstolo Paulo fala dessa raiz lá em Romanos 11. Ele diz que nós fomos enxertados e essa raiz nos sustenta a cada dia. Essa raiz nos alimenta. E aí nós somos crentes fortes. E para que a igreja se congregue, se reúna, não é? Deus, ele tem os seus propósitos. Ele diz aqui no versículo 13, você nunca deve ter visto alguém falar de trás para frente, hoje é assim, não é? No verso 13,
Qual é o propósito de Deus com a sua igreja? É que cheguemos à unidade da fé. Sabe o que é a unidade da fé? É todo mundo ter a mesma fé. Todos têm a mesma fé. Eu fico imaginando, irmãos, quando esse dia acontecer, quando chegarmos à unidade da fé. Já pensou, Jerônimo? Que coisa linda. Quando todo o povo congregado, irmãos, na mesma unidade de fé. Ah, Jesus. Não é? O que você pedir, Deus vai fazer. Não é? Porque temos a mesma unidade de fé. Esse é o propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes no momento de oração, por aflições, por situações difíceis, não é? Eu tenho um tipo de fé, você tem outra, sabe? Uns creem, outros duvidam. Foi assim quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos. Está escrito lá nos evangelhos. Uns creram, outros duvidaram. Mas o propósito de Deus é que todos nós cheguemos à unidade da fé. O propósito de Deus está no verso 12. Ele busca o aperfeiçoamento dos santos, edificando o corpo de Cristo. A igreja é um corpo, irmãos. E nesse corpo todos os membros são necessários. Quando o apóstolo Paulo fala disso, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz lá que no corpo até os mais fracos são necessários. Imagina um corpo que só tem membro forte, não é? Paulo falando da importância do corpo, ele diz que no corpo a mão não pode dizer ao olho, eu não necessito de ti. Não é? O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Não é? O olho vai dizer para mim, a mão, olha, eu não preciso de você, sai fora daqui, fica longe. A hora que vier um cisquinho aí, uma sujeirinha que cai no meu olho, qual é o primeiro membro que socorre o olho? É a mão. Inadvertidamente a mão vai lá, o olho reclama, tira essa mão daí, mas o olho está lá. Sai daí, mas a mão está lá, ó, ajudando o olho. É assim o corpo. Um ajuda o outro, um socorre o outro, e assim Deus vai edificando a sua igreja. Para isto, a Bíblia diz no verso 11 que Ele nos deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e doutores. São os ministérios que Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja.